Shalom, shalom, reproduções de Jesus Cristo em seu caráter e em sua missão. Santos do Altíssimo, maravilha, este é o dia que Yahvé fez. Regozijamo-nos e alegramo-nos nele. Cada manhã, cada dia é um dia de louvar, de adorar, de engrandecer ao nosso Deus. Estamos trabalhando o tema do ano de 2025, entrando pelas portas que nos são abertas por Yahvé, as portas que Yahvé abre para nós individualmente. Baseado no texto de Deuteronômio, de Apocalipse capítulo 3, onde Jesus está, desde o capítulo 2, enviando cartas às 7 igrejas da Ásia, culminando com Filadélfia, que é a igreja de onde estamos extraindo o nosso decreto. Pois diante de ti uma porta aberta que ninguém poderá fechar. As portas que eu abro, ninguém fecha. E as portas que eu fecho, ninguém pode abrir. Hoje vamos entrar na nossa porta da real identidade. Vamos orar antes de dar início ao nosso estudo, buscando a presença do Santo Espírito, autor da revelação. Querido Pai, em Ti toda a família toma o nome. Tu és o nosso Deus, serás o nosso guia eternamente. Erguemos a nossa voz diante do Teu trono, para que seja conhecido na atmosfera espiritual o timbre da voz dos que adoram, dos que Te exaltam, dos que Te louvam, dos que vivem para Ti e usam suas vozes para tributar-Te honra, ações de graças, louvor e adoração. Yahvé, Deus triuno, Criador dos céus e da terra, sustentador de tudo e de todos, a Ti pertence toda a glória, todo louvor e toda adoração. Ao darmos início a mais um estudo sobre as portas que Tu nos abres, queremos louvar-Te por Jesus Cristo, Teu bendito Filho, aquele que dirigiu uma palavra específica em Apocalipse, capítulo 3, falando às igrejas e falando a nós hoje, a voz do próprio Cordeiro, imolado desde a fundação do mundo, aquele que pagou o preço da nossa redenção. Graças pelo Santo Espírito, que ilumina o nosso entendimento, que trabalha o nosso mundo interior, que gerou em nós a nova criação, que neste momento, ao abrirmos a Tua palavra, ela seja verdadeiramente aberta, não apenas na letra, mas no espírito da letra, provocando em nós transformações, para que a cada dia possamos dar um passo mais em direção ao Teu sonho de que nos convertamos na verdadeira imagem de Jesus, sendo a noiva adequada para o grande dia das bodas do Cordeiro. E a Ti somente louvor, honra e adoração no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Porta da real identidade. Quem é você? Essa é uma pergunta muito importante. Todos nós temos que nos fazer esta pergunta. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Qual é a minha identidade? Talvez você vai dizer o seu nome. Sim, a gente sempre pergunta, qual é o seu nome? Mas o nome em si não revela tudo o que somos, mas atrás do nosso nome está alguém, uma pessoa com uma identidade. Mas nós vamos tratar aqui da nossa real identidade, conforme a palavra de Deus. A palavra do Senhor
declara logo aqui em Apocalipse, o texto que nós estamos usando. Hoje entramos no versículo 12, no capítulo 3, a parte B. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Uau! Que coisa mais extraordinária, que promessa tão grande, que nestes que serão redimidos, nos que serão vitoriosos, os que perseverarem até o fim, neles escreverei o nome que reflete uma identidade. Aqui está a revelação da nossa verdadeira identidade. Vamos destrinchar o que o versículo diz. Primeiro, o nome de Deus gravado sobre ele. Qual é o nome do nosso Deus? Yahvé, aquele que era, que é e que há de vir. O nosso Deus simboliza posse, intimidade e relacionamento. Ter o nome do meu Deus escrito sobre mim significa que eu pertenço a Ele, que eu tenho intimidade com Ele e que eu me relaciono com Ele. Sou dele, com Ele vivo. Segundo, o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Isto aqui representa o quê? Cidadania celestial. Eu sou cidadão do reino celestial. E por isso eu posso ter uma comunhão eterna como cidadão deste reino. E o terceiro nome aqui que aparece é o novo nome de Cristo. Indica o que é uma profunda união com Cristo e a revelação da sua glória. Ele foi conhecido aqui como Yehoshua, o Messias, ou ungido. Mas aqui fala do novo nome. Ele traz na coxa um nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Verbo eterno de Deus. Então, vamos nos unir a Ele em sua glória. O nome de Deus gravado. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais. Primeiro, símbolo de posse. Símbolo de posse. Eu pertenço a Deus. Diga isso, eu pertenço a Deus eternamente. Tenha essa consciência, eu tenho de dono. O nome de Deus está sobre mim, foi uma promessa que foi dada. Em segundo lugar, o nome de Deus gravado marca a intimidade, representa um relacionamento próximo com o meu Criador. Eu sou íntimo do meu Deus. E o selo divino distingue os filhos de Deus de forma inconfundível. Tem a marca. Eu cresci numa cidade pequena e quase todo mundo tinha gado, e era interessante porque eles sempre iam ferrar com a marca, cada proprietário tinha uma marca. E os seus animais tinham aquela marca gravada em fogo. E quando passava um animal daquele, eles diziam, isso é do senhor fulano. Agora, o que está dizendo aqui? Que o nome de Deus está gravado em mim. Significa o quê? Eu estou diante do mundo espiritual, distinguido como um filho de Deus. É a minha inconfundível propriedade de Deus. Diga, somos propriedade de Deus. Isaías 43, 1, lemos, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu, oh, aleluia. Esta passagem enfatiza que Deus nos chama pelo nome. Deus é um Deus pessoal. Apesar de haver bilhões de criaturas, Ele chama a você e a mim pelo nosso nome. Não há confusão. Quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, Ele usou o nome Lázaro, sai para fora. Se Ele apenas desse uma ordem aos mortos, quantos sairiam para fora? Mas Ele usou o nome especificamente. Isso declara uma propriedade, é uma afirmação poderosa da nossa redenção. Por causa da redenção,
porque fui comprado pelo sangue do Cordeiro, eu pertenço a ele. O selo. Esse era um hábito que tinha no passado, de ter um selo que também demonstrava propriedade. Em 2 Timóteo 2,19, Paulo diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que são seus. Então, o nome de Deus em mim é o selo. E esse selo revela que ele me conhece, reforça a ideia de Deus como uma marca distintiva em seus filhos. Então, nossa identidade em Deus é inconfundível, e ela é eterna, e ela é baseada no conhecimento pessoal que Deus tem de nós. Ele conhece os seus. Mas, em terceiro lugar, a marca da santidade. Levítico 20:26, sereis santos para mim, porque eu, Yahvé, sou santo. E vos separei dos povos para serdes meus. Mas um texto para ressaltar a ideia do nome de Deus e da propriedade que ele tem sobre nós. O nome de Deus gravado sobre nós também indica uma separação espiritual. Fomos chamados a viver de uma forma santa, como Deus é santo, refletindo assim o seu caráter em nosso viver cotidiano. O segundo nome a ser colocado sobre os fiéis, os vitoriosos, os redimidos, é o nome da Nova Jerusalém. Aqui está a cidade celestial. Isto fala de uma esperança eterna e de uma comunhão perfeita. Nossa cidadania é uma cidadania espiritual. Por isso aqui o nome da cidade fala de que eu sou cidadão deste reino de Deus. Leiamos o texto em Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Este versículo aqui enfatiza que nossa verdadeira cidadania não é terrena. Isso não quer dizer que não somos cidadãos da terra. Sim, somos. Mas a verdadeira cidadania permanente e eterna é o céu. O nome da Nova Jerusalém gravado em nós é esta garantia de que pertencemos ao reino de Deus eternamente. Somos cidadãos terrenos, sim, mas haverá um dia em que vamos morrer. Deixaremos de ser contados como cidadãos deste reino terreno. Mas no céu, não. Viveremos eternamente, porque a cidade é eterna. E aí Hebreus 11:10 diz, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E aqui, como Abraão, é uma referência a Abraão, ele esperava por essa cidade celestial. E o vencedor aqui é identificado como parte desta cidade. Nossa verdadeira morada é com Deus na cidade que ele mesmo projetou. Ele é o arquiteto desta cidade. A Nova Jerusalém, centro da comunhão eterna, é o que representa o texto. Em Apocalipse 21, já mais para o fim da revelação bíblica, vi também a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Mais adiante, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Então, a Nova Jerusalém não apenas fala da nossa cidadania eterna no reino de Deus, mas também de uma comunhão eterna. Deus habitará conosco. Então, esta Nova Jerusalém simboliza esse relacionamento eterno, perfeito, que Deus terá com os seus filhos. Ter o nome dessa cidade gravado é garantia de que viveremos eternamente em comunhão com Ele. E o terceiro nome que o texto de hoje nos apresenta é o nome de Jesus, o nome de Cristo, o novo nome, é um mistério revelado. Apocalipse 19:12 diz, tinha ele um nome escrito,
que ninguém conhece, senão ele mesmo. Um novo nome. Como eu disse há pouco, nós o conhecemos na terra como Yehoshua, Jesus, o Cristo, o Messias. Mas somos uma nova criação. Segundo aos Coríntios 5,17, diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E como nova criação, certamente temos uma nova identidade. E a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, uma vez que somos uma nova criação. Mas olhemos um pouco para o mistério desse novo nome. Tem um novo nome escrito que ninguém conhece. Esse novo nome de Cristo é um mistério. Aponta para a plenitude de sua identidade gloriosa. Ao vencedor, ele compartilha esse nome, revelando uma nova dimensão de sua natureza que nós ainda não conhecemos. Quando lemos a revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João na ilha de Patmos, ficamos surpreendidos porque João era o discípulo mais íntimo de Jesus, o único que permaneceu com Jesus na sala do julgamento e também na cruz. E Jesus se apresenta a ele de um modo tão assombroso, tão glorioso, que ele é incapaz de reconhecer. É o Cristo glorificado. Mas não há ainda uma revelação do seu nome, a natureza do Cristo que ainda vai ser revelada a nós. Como nova criação em Cristo, de acordo com o texto que lemos há pouco e que está diante de nós, somos uma nova criação. A maioria das versões diz criatura, mas na realidade a melhor tradução seria criação. Receber o novo nome de Cristo é o quê? A marca de que houve esta transformação, de que nós passamos por uma recriação, nós temos uma nova natureza, e é por causa disso que nós compartilhamos tanto da vitória quanto da glória do nosso Salvador. Por isso, antes dele partir, na palavra que ele dá aos discípulos na noite em que foi traído, ele fala, mesmo na oração com o Pai, que quer que onde ele estiver, nós estejamos também e partilhemos da sua própria glória. Co-herdeiros com Cristo, porque somos uma nova criação. Paulo diz em Romanos 8,17, se somos filhos, somos também herdeiros. E é interessante que a palavra de Deus não faz diferença entre o Filho único, Jesus Cristo, e aqueles que foram adotados e declarados filhos por causa da sua fé em Jesus Cristo. São herdeiros, o Filho é o herdeiro de tudo do Pai, mas aqueles que foram adotados como filhos pela fé em Jesus Cristo se tornam herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Portanto, o novo nome reflete a nossa participação na herança gloriosa de Cristo. E como co-herdeiros, compartilhamos de tudo o que ele conquistou, incluindo a sua glória eterna. Tudo isso é um mistério, tudo isso é além da nossa própria compreensão. Qual é o impacto do novo nome de Cristo? Primeiro, uma revelação progressiva. Conhecer mais profundamente a natureza de Cristo. Cristo é uma pessoa. Nós crescemos no conhecimento desta pessoa. Nós não conhecemos tudo. Paulo diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Vemos como um espelho enigma. Mas chegará o dia em que nós iremos prosseguir, porque a revelação da sua própria natureza a nós é progressiva. Em segundo lugar, uma transformação que é também progressiva, contínua. À medida que vamos crescendo no conhecimento de Jesus, nós também somos moldados, vamos sendo transformados de um degrau a outro, através da obra do Espírito Santo,
na verdadeira imagem de Jesus. Em terceiro lugar, revela uma autoridade espiritual, porque o nome traz em si o poder e autoridade. O seu nome está acima de todo principado e potestade, de toda autoridade. Então, operar no poder e na autoridade conferido por Cristo. E, em quarto lugar, uma glória manifestada, refletir a glória de Cristo em nossa vida. Temos aqui 4 elementos que mostram o impacto do novo nome que teremos gravado em nós: a revelação progressiva, a transformação contínua, a autoridade espiritual e a glória manifestada. Essa identidade em Cristo traz segurança, a segurança da nossa identidade em Deus. Primeiro, ela é imutável. Nossa identidade em Cristo é eterna, ela não muda com as circunstâncias. Segundo, ela é fundamentada no amor e não nos meus méritos. É o amor incondicional de Deus. Não é o que eu fiz, é o que Deus é em seu amor que estende a sua graça para mim. Selada pelo Espírito, garantida pelo Espírito Santo como um selo em nós, como uma garantia de que pertencemos a Ele. Falamos do impacto deste novo nome. Agora, qual o impacto eterno da nova identidade? Primeiro, glória. Glória eterna. Participaremos na glória de Deus. Segundo, a herança celestial que vimos, somos herdeiros, recebemos a herança que nos foi prometida, teremos uma comunhão perfeita e íntima com Deus e os seus santos, e um serviço eterno, e o principal serviço a Deus é a adoração. Adoraremos a Deus para sempre. O novo nome, símbolo de intimidade com Cristo. Vemos a sua glória, participar da glória, conhecer melhor a sua natureza, mas a intimidade. Primeiro, por causa de um conhecimento profundo. Uma revelação íntima da natureza de Cristo me leva a um conhecimento mais profundo. E, uma vez conhecendo, vem o relacionamento. Meu relacionamento único, uma conexão pessoal, especial com o meu Salvador e uma identidade transformada. Uma nova natureza alinhada com a natureza de Cristo. É isso aí, queridos, o símbolo dessa nossa intimidade com Cristo. Repitamos os 3 itens: um conhecimento profundo, um relacionamento único e uma identidade transformada. Vamos a aplicações práticas disto. Primeiro, reconheça sua identidade. Entenda que você é propriedade de Deus, que você é separado, que você é amado, que você é chamado pelo seu nome. Não basta você tomar conhecimento de uma verdade espiritual, é preciso reconhecê-la, apreendê-la, abraçá-la. Segunda coisa prática, viva como cidadão celestial. Se eu reconheço que sou cidadão do céu, eu vou viver como tal, vou manifestar as marcas desta cidadania, na minha mentalidade, nas minhas palavras, naquilo que falo, buscando as coisas que são do alto, vivendo à altura de alguém diferente. Quando nós vemos uma pessoa bem diferente, com roupa bem diferente, e de onde é essa pessoa? Ela está identificando as marcas, talvez, de um país. Agora, se eu sou cidadão do reino dos céus, eu devo portar desta terra com marcas que as pessoas olham para mim e dizem assim: esse aqui é crente, né? Esse aqui é filho de Deus, ela é bem diferente, porque eu vou viver como cidadão. Terceiro, permita a transformação. Tem gente que diz: eu sou a mesma pessoa. Que má notícia. Vocês sempre permaneceram o mesmo, entra dia, sai dia, ano, sai ano, é a mesma pessoa? Não, queridos. Temos que ser transformados de um degrau ao outro. Se eu me submeter a Jesus a cada dia, certamente a plena identidade e a sua glória começarão a me transformar. E, em quarto lugar, eu preciso perseverar. Aquele que perseverar até o fim. A porta da real identidade é aberta para os que permanecem fiéis até ao fim.
Vamos viver, portanto, a real identidade. 1 de Pedro 2,9 diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real. Colossenses 3,1: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E Apocalipse 2,10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você tem aí 3 versículos que respaldam as declarações que fizemos até aqui. Eu sou uma geração eleita, eu sou um sacerdócio real, por isso eu vou buscar as coisas do reino de Deus lá em cima, e nela serei fiel, ainda que isso me custe a vida, é o que diz uma das versões. O que a Bíblia diz sobre esta nova identidade? Paulo, em 2 Coríntios 3,18, vamos ler este texto, ele é muito importante para entendermos esse processo, porque quando viemos a Cristo, claro, nós nos tornamos uma nova criação, mas nós não chegamos à plena maturidade. E o objetivo é chegar lá. Eu entro no reino como um bebê, como uma criança, mas não posso permanecer como uma criança. Eu tenho que chegar ao estágio de huios, filho maduro, que usufrui das bênçãos daquele que me redimiu. Leiamos: e todos nós com o rosto descoberto, porque nós continuamos a contemplar na palavra de Deus como em um espelho a glória do Senhor, a glória de Jesus. Estamos sendo constantemente transfigurados em sua própria imagem, num crescente esplendor, e de um degrau de glória ao outro, pois isso vem do Senhor, que é o Espírito. Eu estou usando uma versão aqui amplificada para dar ênfase ao fato de que a minha nova identidade é esta. Eu tenho que chegar a refletir a verdadeira imagem de Jesus. E é por isso que, vivendo como cidadão celestial, o texto que lemos há pouco e repetimos aqui, preciso buscar as coisas do alto. Se eu vou refletir a Cristo, eu preciso olhar para Ele, olhando para Jesus. Ele está à destra do Pai, mas eu estou com Ele, espiritualmente eu estou com Ele. Então, eu vou contemplar a Cristo para viver como um verdadeiro cidadão do reino dos céus. Preciso ter uma mentalidade desse destino eterno. E o que significa isso? Buscar as coisas que são do alto. Simplesmente viver de acordo com os valores do reino de Deus que estão expressos na Bíblia Sagrada. Não vou descobrir nada, querido, já está tudo escrito. Eu vou mergulhar na palavra, na dependência do Espírito, e Ele vai iluminar o meu entendimento para que, compreendendo a palavra, eu possa vivê-la. Permitindo a transformação de Cristo. Isso significa que eu tenho uma parte importante. Deus dá, mas eu tenho que possuir, eu tenho que trabalhar. E para que esta transformação ocorra, a primeira coisa que eu preciso é de submissão. Uma entrega total da minha vida ao senhorio de Cristo, permitir que Ele seja o Senhor, que Ele me conduza. Em segundo lugar, a transformação, deixar que o Espírito Santo opere essa contínua mudança no meu mundo interior, porque na realidade, como disse 2 Coríntios 3,18, enquanto eu estou contemplando a Jesus, o Espírito Santo vem para ir me moldando, me transfigurando na sua imagem e permitir essa revelação, a manifestação da identidade e glória de Cristo em nós, que haja em nós uma luz, uma verdadeira revelação, um rema, que eu tenho uma percepção clara desta identidade e da glória de Cristo em mim. Qual é o propósito de Deus em tudo isso? Primeiro, uma restauração. Deus fez o homem lá no Éden, e a palavra é tão clara: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Mas, quando Adão e Eva possuem filhos, o que a Bíblia diz? Que ele gerou um filho à sua imagem e semelhança. Não mais fala a semelhança à imagem de Deus, mas a semelhança à imagem de Adão.
Adão depois da queda, um homem pecador. Então, quando Cristo veio e pagou o preço da nossa redenção, Deus tem um propósito: restaurar sua imagem no homem. Restaurar o que o homem perdeu na queda. Segundo, transformação. Seremos transformados de uma identidade para outra identidade, porque vou me conformar, entrar na forma da imagem de Jesus Cristo. E a glorificação, porque Deus vai outra vez revelar sua glória através de nós. Fomos criados para a sua glória. Mas como manifestar a sua glória? Sendo restaurado, sendo transformado. Então virá a glorificação. Mas é importante salientar que nós precisamos manter o que nos foi dado. Guarda o que tens. Foi o que já vimos na porta da perseverança. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Perseverar até o fim. O texto de Apocalipse 2:10, que também é dirigido a uma das igrejas, diz: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Eu gosto de dizer, quantas vezes você já me ouviu falando dessa frase, que a coisa mais importante não é como se começa, é como se termina. Nunca vou esquecer uma pregação da Dean, do seminário onde me formei, a dona Ruth Menezes. Ela pregou sobre esse texto, mas ela trouxe uma versão. Aquela palavra, eu não sei mais o que ela pregou, mas aquela palavra ali nos meus dias de seminário, nunca se apartaram de mim. Ser fiel, ainda que isto te custe a vida. Ser fiel, ainda que isso te custe a vida, é a perseverança. Não importa as circunstâncias. A porta da real identidade é aberta para quem? Para aqueles que permanecem fiéis. Já vimos a porta da perseverança, é crucial em nossa jornada espiritual, para garantir que nós receberemos a coroa da vida. Existe uma linha teológica que diz: uma vez salvo, salvo para sempre, que ninguém pode perder a salvação. Eu não advogo esta ideia, mas não é o meu assunto, não vou entrar por aqui, mas vou enfatizar a necessidade da nossa perseverança, da nossa fidelidade, porque a vontade humana também está envolvida em manter o que Deus nos dá, e Ele respeita nossas decisões, nossas escolhas. O processo de transformação que ocorre por causa desta nova identidade. Precisamos de 3 coisinhas aqui. Primeiro é o reconhecimento, compreender nossa verdadeira identidade. Segundo, precisamos de renovação, permitir que a mente seja transformada pela palavra de Deus. E a manifestação, viver de acordo com essa nova natureza em Cristo. São coisas que eu preciso fazer. O plano final de Deus é que eu seja como Jesus, nada menos do que isso. Romanos 8:29, um texto que amo repetir, porque acho que tudo que fizermos na terra não importa, é isto aqui que importa. Quando chegar aquele dia, não é o que eu fiz, não é quantas almas se salvaram através de mim, não, porque tudo é Deus quem faz. Mas aqui está, por que tudo aconteceu? Pois os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem o quê? Conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então, todo o plano da redenção, queridos, se a gente for assim num funil, o que vai lá na pontinha ser como Jesus? Jesus viveu aqui o tipo de vida que nós podemos olhar, contemplar, analisar os evangelhos e saber qual o caminho que eu devo seguir para me parecer com Jesus. E já que eu devo ser como Jesus, tem alguns elementos. Primeiro, andar como Jesus andou. Por João 2,6 diz: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Então, Jesus é o nosso modelo padrão desta nova identidade, da real identidade. Eu preciso seguir os seus passos.
E isso significa imitar o exemplo de Jesus em nossas ações diárias. Que faria Jesus em meu lugar? Há um livro muito conhecido, Em Seus Passos, que faria Jesus. Todo mundo devia ler este livro. Em Seus Passos, que faria Jesus. Amar como Ele. Demonstrar o amor que Cristo teve em todos os nossos relacionamentos e servir aos outros como Jesus. Adotar uma atitude de serviço como Jesus demonstrou. É isso que significa andar como Jesus andou, seguir os seus passos, amar como Ele amou, servir como Ele serviu, vencer como Ele venceu. Olha aqui o que Ele diz, Apocalipse 3:21, ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem vai se assentar no trono com Jesus, o vencedor. E note o que ele espera de nós. O nível de vitória dele é o nível de vitória que ele garante para nós, o vencedor. Também enfrentar tentações, resistir ao pecado e às tentações como Jesus fez. Ele venceu todas as tentações. Perseverar nas provações, manter a fé e a confiança em Deus durante todos os desafios e conquistar a vitória final. Isto é, alcançar a vitória eterna, sempre através da fé em Jesus Cristo. Fazer as obras que Jesus fez. Ele disse algo tremendo em João 14:12, naqueles discursos dos capítulos 14, 15, 16 do Evangelho de João, na noite em que ele foi traído. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Fazer o que Jesus fez. O que ele fez? Ele foi um canal de cura e restauração. Portanto, eu também devo ministrar cura e restauração aos necessitados. Sou um filho, tenho uma nova identidade, o nome de Cristo está em mim, então vou fazer o que ele fez. Aqui não é o pastor, o profeta, o evangelista, não, todos, queridos. Essa é uma palavra para todo o corpo de Cristo, proclamação do evangelho. Todos nós vamos compartilhar as boas novas com ousadia e poder, e vamos operar nos milagres também, manifestar o poder sobrenatural de Deus. E não há poder maior, milagre maior do que a recriação de um pecador, tornando-o santo, trazer alguém do reino das trevas para o reino de Deus. A autoridade de Jesus. Ter uma identidade revela uma autoridade. Em Lucas 10:19, ele diz: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Isso fala, em primeiro lugar, de domínio espiritual. A nova identidade nos leva a exercer autoridade sobre as forças espirituais. A nós, a nova criação. Segundo lugar, a proteção divina. Nós experimentaremos a proteção de Deus em todo e qualquer tipo de ataque. E em terceiro lugar, é nos garantido o poder para vencer, para superar obstáculos, através do poder que Ele nos confere, da autoridade que Ele nos dá. Que bênção ter uma nova identidade. Mas ainda nesta nova identidade, sendo a imagem de Jesus, enviados como Jesus foi. João, não Jó, João 20:21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Na mesma autoridade, no mesmo poder. Aqui é uma missão divina. Jesus foi enviado com uma missão, nós também somos enviados para cumprir o propósito de Deus no mundo. Porque eu existo, Deus tem um propósito para mim. Eu represento a Cristo, sou enviado para representá-lo como seu embaixador na terra, para trazer um impacto global, porque eu sou um condutor de vidas, um transmissor do evangelho a todas as nações. Assim, esta companhia
de recriação de Jesus Cristo, que tem a nova identidade, somos enviados, como Jesus foi, com uma missão, representando a Cristo e causando impacto global pela proclamação do Evangelho, reproduzindo a vida de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 15, 29, Paulo diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, Adão, traremos a imagem do celestial, Jesus. Queridos, isto é muito profundo, porque quando encontramos as expressões assim como, é uma transmissão absoluta. No mesmo nível em que a imagem de Adão na queda nasceu comigo, uma vez que eu nasci de novo, fui recriado pelo Espírito de Deus, eu devo trazer a imagem de Jesus Cristo, reproduzir a sua vida. E essa reprodução fala, em primeiro lugar, de uma transformação interior, tudo começa de dentro para fora. E é uma obra do Espírito Santo, então eu preciso permitir que o Espírito vá me transformando na verdadeira imagem de Jesus. Mas o que é causado no meu mundo interior precisa se manifestar no exterior. Eu tenho que demonstrar, que todos vejam na minha conduta, nas minhas palavras, nas minhas decisões, características de Jesus, no que eu falo, no que eu faço. E reproduzindo a vida de Jesus, eu estarei causando um impacto eterno, porque eu vou deixar um legado para outras gerações, as pessoas que eu discipulo, as pessoas a quem eu influencio. Eu partirei, mas o legado permanecerá. Diante de tudo isso, você tem que pensar logo que sozinho ninguém consegue. Por nós mesmos não conseguimos reproduzir a vida de Jesus, mas Ele nos deu o Espírito Santo para nos assistir. Então o Espírito Santo vem e executa uma obra, primeira, de convicção. O Espírito Santo convence, disse Jesus, do pecado, da necessidade que eu tenho de mudança. E o Espírito Santo também me capacita, porque Ele quem me dá poder para viver a nova vida de Cristo. E é o Espírito Santo que me santifica, que me separa, num processo contínuo de ir me transformando na verdadeira imagem de Jesus. E Ele me leva a frutificar, porque o fruto, o seu fruto, o fruto do Espírito na minha vida, vai amadurecendo à medida que eu me submeto a Ele neste processo de transformar-me na imagem de Jesus. E a palavra de Deus, a palavra escrita, tem um papel em tudo isso? Claro. Primeiro, porque a Bíblia é um espelho. À medida que nós lemos, nós nos vemos. E é quando lemos com o espírito correto, na dependência do Espírito, que começamos a discernir onde precisamos mudar, quão distantes estamos ainda do ideal. A Bíblia revela a minha verdadeira condição e a minha necessidade de mudança. Além disso, ela é o meu alimento espiritual. Por ela eu me alimento, ela me nutre, ela me fortalece, ela me leva a crescer. Quanto mais eu me exponho, mais músculos espirituais eu começo a criar. E a Bíblia também é um guia diretivo, porque me mostra o caminho que eu devo andar. Ela me dá direção para a vida cristã. Então, a Bíblia é outro elemento fundamental. Mas eu estou no mundo. E há um desafio que eu enfrento como nova criação neste mundo. E a primeira coisa são as tentações. Primeiro, porque a minha carne não foi transformada. Eu estou num mundo que jaz no maligno. E a minha convivência com padrões alheios, estranhos à palavra de Deus, amigos, colegas de trabalho, professores, nós temos um bombardeio. Então há muitas tentações que desafiam a nossa manifestação da nova identidade em Cristo.
Perseguições também. Todo crente verdadeiro vai ter oposição. Há lugares onde a vida cristã é um convite à morte, ao sacrifício. E, em terceiro lugar, distrações. Também vivemos num mundo de distrações. A tecnologia hoje, as mídias sociais, são uma grande distração para tirar o nosso foco de Jesus. Então, queridos, nessa nossa manifestação, a absorção da nova identidade de Cristo, não perdamos a consciência de que há tentações, há perseguições e há distrações, e nós precisamos vencer tudo isso para conservarmos fiéis. Para tanto, é importante que eu desenvolva, que eu cultive a mente de Cristo. Paulo diz em Filipenses 2,5: tende em vós o mesmo sentimento. Outra tradução vai dizer o mesmo pensamento, a mesma mentalidade, o mesmo modo de ver as coisas que também houve em Cristo Jesus. E ter a mente de Cristo, primeiro, nos convida a ter pensamentos elevados. Nós temos que neutralizar o bombardeio dos pensamentos negativos que diariamente são lançados sobre nós, através dos noticiários, das conversas dos nossos amigos, parentes, professores, colegas, patrões, enfim. Precisamos aprender a elevar a mente e nos focar nas coisas que são do alto. Ter atitudes transformadas. Que o mundo possa olhar para nós e ver que nós somos diferentes. Adotar o modo de Jesus ser, como a humildade, como o amor, como a submissão, como a obediência. Deixar que o Espírito Santo nos ajude a crescer no discernimento espiritual, porque começaremos a ver tudo da perspectiva de Deus. Estas são as bênçãos que o cultivo da mente de Cristo em nós nos traz. Qual foi a missão de Cristo? Primeiro, ele veio buscar os perdidos. Ele disse: vem buscar e salvar os perdidos, alcançar aqueles que estavam longe de Deus. Segundo, ele veio proclamar a verdade, compartilhar o evangelho com ousadia e amor. Terceiro, ele veio fazer discípulos, multiplicar seguidores comprometidos com ele. E se vamos reproduzir a vida de Cristo, a missão de Cristo também é a nossa missão. Buscar os perdidos, proclamar a verdade e fazer discípulos como um modo de viver. Mas existe uma cruz no caminho. A nova identidade me chama a morrer para a velha identidade. Eu nasci no pecado, escravo de Satanás, pertencente ao reino das trevas, filho da ira. Mas para viver a nova identidade existe uma cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Gálatas 2:20, Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que isso quer dizer, queridos? Em primeiro lugar, a morte para o meu eu. Eu deixo de ser o Senhor da minha vida, é isso que significa. Eu deixo de ser o controlador da minha vida. Jesus Cristo se torna o meu Senhor. Eu vou renunciar aos meus desejos egoístas. Eu vou renunciar aos meus sonhos ambiciosos. Eu morri para mim, vivo para Ele. É uma vida em Cristo, viver pela fé, como diz Paulo. Eu agora não vivo a minha vida, eu vivo a vida de Cristo pela fé. E isso me leva a fazer o quê? Provar o poder da ressurreição. O poder da ressurreição, uma das orações que eu gosto de fazer é exatamente: Cristo, vive em mim a tua vida no poder da ressurreição. Jesus Cristo, Espírito Santo, forme em Cristo em mim. Que Ele viva em mim, através de mim, no poder da sua ressurreição. É isso que a nova identidade me chama, a nova criação.
Lá estamos de novo diante do texto que nos diz que quem está em Cristo foi recriado, tem uma nova identidade. Isso fala de uma transformação que é completa, é uma mudança completa de identidade e de propósito. Eu sou outra pessoa, tenho outros propósitos. Vou entrar numa renovação contínua, porque sou chamado a crescer diariamente. E eu tenho que pôr um ponto final no meu passado. Fazer um traço, eu gosto quando chamo as pessoas para fazer a decisão ao lado de Cristo, usar com a mão mesmo. Faz aqui, passado fica para trás. O passado fica para trás. Eu levo as pessoas a dizer, não tenho mais passado. Onde está o meu passado? Na cruz. Tenho que me libertar do meu passado, das amarras do passado, dos traumas do passado, do pecado, da velha natureza. Tudo isso, queridos, é um convite da nova criação, da nova identidade. Jesus usa algumas figuras que ilustram a marca daqueles que são uma nova criação. E aqui está uma delas, sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então eu estou aqui na terra como nova criação para dar sabor, para que o mundo não seja destruído. Segundo, para preservar. Se não fosse a presença dos crentes na terra, o mundo já teria sido destruído. Foi o que ocorreu com a oração de Abraão no caso de Ló, quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, que ele disse, se tiver 40 justos, 50, 30, e chegou até 10. Nós preservamos o mundo da corrupção e da destruição. E criar sede, despertar a sede, o sal traz sede. Então nós, como sal da terra, damos sabor, preservamos este mundo da corrupção total e criamos sede de Deus nas pessoas. Ramos. Jesus é a videira e nós somos os ramos. João 15, 5, eu sou a videira, vós os ramos. Outra marca da nova criação, eu sou um ramo de Cristo. Quem permanece em mim ou nele está muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, mas de onde vem o fruto dele? Mostra aqui que eu, como nova criação, estou conectado com Jesus. Eu estou ligado à vida. O ramo não tem vida em si mesmo. A vida procede, a seiva procede da raiz. Segundo a minha nutrição espiritual, eu me nutro de Cristo. Ele é o meu alimento. Reconhecer que o meu sustento vem dele. O fruto também. O galho sozinho, dissociado da árvore, nada é morto. Mas se estiver ligado, vai produzir, manifestar o caráter de Cristo. E para que isso ocorra, uma poda é necessária. Por isso, nós temos que aceitar a disciplina de Deus em nossa vida, para que possamos frutificar como nova criação. Somos também chamados de sacerdócio real. Sacerdote é aquele que se coloca entre Deus e os homens. Em 1 de Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que coisa mais extraordinária! Isso mostra que eu tenho acesso a Deus. Eu sou uma raça eleita, um sacerdócio real. Eu posso entrar na presença de Deus livremente. Eu posso me colocar entre Deus e os homens como intercessor. Essa é a função sacerdotal. Eu oro pelos outros, eu oro pelo mundo nessa minha posição sacerdotal e ofereço a Deus uma oferta espiritual, meus sacrifícios de louvor, de boa obra e a proclamação, porque como raça eleita e sacerdócio real, eu vou proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Também somos apresentados como filhos de Deus. Filhos de Deus, a marca da nova criação. Por isso a minha nova identidade, sou filho, não sou bastardo.
João 1,12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aqui tem a adoção, é o que dissemos lá atrás. Deus não faz distinção entre o seu filho unigênito Jesus e os filhos adotados. Ele se tornou primogênito depois da ressurreição, o primeiro, porque todos que estão nele são adotados, recebidos em sua família, uma herança, e por causa disso nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo de todas as promessas e temos uma identidade com o nosso Pai Celestial. Somos filhos, mas também somos disciplinados. O Pai nos corrige, porque nós precisamos crescer até manifestar verdadeiramente a identidade de filhos. Também somos chamados de noiva de Cristo. Efésios 5, 25 a 27, maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, separasse para o seu exclusivo, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Escolha. Como noiva, Ele nos escolheu. Somos eleitos por Cristo, queridos, antes da fundação do mundo. Para isso Deus nos predestinou. Somos purificados, Ele mesmo nos purifica. Existe um processo de purificação, está lá dito, pela lavagem da água, pela palavra. A palavra vai nos lavando, vai nos limpando e vai nos preparando, porque nós estamos aguardando a vinda de Cristo em santidade, e a separação significa isso, separado para o uso exclusivo de Deus, estamos unidos a Ele. Haverá uma celebração das bodas do Cordeiro, e estamos sendo exatamente preparados, e Cristo está envolvido nesta preparação para aquele dia da sua noiva. Mas somos chamados também de guerreiros espirituais. Estamos aqui travando uma batalha contra o reino das trevas para trazer os filhos cativos à liberdade de Cristo. Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, contra pessoas físicas, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Há um combate. Somos chamados, como nova criação, a engajar-nos na batalha espiritual. Mas temos uma defesa. Nós devemos nos proteger contra os ataques do inimigo, usando as armas espirituais, porque a vitória está garantida pelo poder de Cristo, pelo poder da cruz. Outra marca que nos é apresentada pela palavra de Deus é pedras vivas. Somos pedras vivas. Aqui, olha, quantas características da nova identidade. 1 de Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E aqui temos uma edificação coletiva, juntos, o templo espiritual de Deus. Uma transformação, sendo moldados por Deus para nos encaixar no seu propósito e uma função sacerdotal, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Cooperadores de Deus, que maravilha. 1 Coríntios 3,9, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifícios de Deus. Isso significa que eu tenho uma parceria com Deus, que maravilha. Você é membro da equipe de Deus, você faz parte da equipe de Deus, somos parceiros, trabalhamos juntos com Ele na sua obra. Temos uma responsabilidade, há uma parte que nos é confiada na obra de Deus na terra, e precisamos
ter uma dependência, reconhecer que o crescimento vem de Deus, a capacitação vem de Deus, e bem conscientes de que teremos uma recompensa. Há uma recompensa para o trabalho fiel como cooperadores de Deus. Somos testemunhas de Cristo. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Essa é a nossa função. Há uma experiência pessoal em primeiro lugar. Eu vou compartilhar o que Cristo fez por mim. Ser testemunha é isso. Mas também existe uma proclamação corajosa, anunciar o Evangelho com ousadia e um alcance global. Comece onde você está, mas o Evangelho tem que ser levado até os confins da terra. Aleluia. Já vimos que somos cidadãos do céu. Lemos lá atrás o texto, mas estamos aqui destacando as várias marcas da nossa nova identidade. A nossa cidadania vem dos céus. Então eu vou viver com a consciência da minha verdadeira pátria. Segundo, vou priorizar as coisas que têm o valor no reino de Deus e vou aguardar com expectativa a volta de Cristo. Viver cada dia como se fosse meu último dia na terra, impactando o mundo, sendo sal, sendo luz enquanto eu estiver na terra. Não vou ficar parado, inativo, aguardando a sua vinda. Não, vou preservar a terra pelo meu testemunho, sendo sal, sendo luz, sendo testemunha. Mas também somos chamados de vencedores. Vencedores em Cristo. 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Identidade vitoriosa, sim, nós temos uma marca de vitória como nova criação. Jesus foi vencedor e os seus servos são vencedores. Uma fé ativa. A fé de Deus em nós nos leva a desafiar qualquer coisa que apareça no meu caminho. Vou perseverar, mantendo-me firme nas adversidades e jamais negarei o meu testemunho. Vou proclamar as vitórias que eu tenho alcançado. Mas há uma identidade também aqui que talvez muitos não gostam, não queiram viver, que é de servo. Escravo de Jesus Cristo. 1 Coríntios 7:22. Porque o escravo que foi chamado no Senhor é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que era livre quando chamado é escravo de Cristo. Oh, maravilha! Eu sou um escravo, vou servir a Cristo por amor, não por obrigação. Com dedicação, eu vou entregar-me completamente ao serviço do Mestre. Eu sou seu servo, vou honrá-lo, vou considerar o serviço a Cristo como o maior privilégio. E essa é uma diferença de quem é escravo do Senhor. É o escravo resgatado, que por amor serve, que voluntariamente se dedica e que não busca glória ou honra, senão a do seu Senhor. Outra marca, amigos de Deus. Que coisa, hein? Esse texto de Jesus: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi o Pai vos tenho dado a conhecer. E o que é que a palavra amigo aqui de Deus indica? Intimidade. Intimidade, sou amigo, relacionamento próximo. Confiança, Deus confia em mim, Deus revela a mim os seus segredos. Uma parceria, eu sou um colaborador de Deus em tudo. Embaixadores da reconciliação. Segundo aos Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores em nome de Jesus Cristo, como se Deus exortasse por intermédio de nós. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Que marca da nova criação! Eu represento. Ser embaixador significa representar oficialmente Jesus Cristo neste mundo. Eu sou representante de Jesus. Eu tenho uma mensagem da parte dele de reconciliação, chamando o mundo a se reconciliar com Deus. E eu sou aquele que me coloco entre Deus e os homens para orar, para pregar,
para levar a graça de Deus. Templos do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 a 20, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia! Morada de vida. Já pensou? Eu sou morada de Deus. Você está dizendo, Valnice, mas quanta coisa, quanta marca você está trazendo? Pois é, eu tenho uma lista de 100. Não estou trazendo os 100 hoje não, tá bom? Eu selecionei apenas alguns, mas baseados no texto, quem eu sou em Cristo Jesus, a minha nova identidade, porque eu vou viver as marcas da real identidade. E esta aqui de ser templo, Senhor da glória, que nós sejamos iluminados para viver realmente como templos onde Deus habita. Onde é o endereço de Deus na terra? Onde eu estou. Aqui está o Espírito, aqui mora o Espírito. A minha boca deve falar o que o Espírito Santo fala. Isto fala também de um cuidado sagrado. Eu preciso manter o meu corpo, minha alma e o meu espírito, tudo saudável para a glória de Deus e a glorificação. Claro, usar o corpo e o espírito para honrar a Deus. Louvado seja Deus por isso. Luz do mundo. Aleluia. Mateus 5, 14 e 16, palavras de Jesus no Sermão do Monte. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. Aleluia! E alumiar todos os que se encontram na casa. Assim, ouça as palavras de Jesus, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Visibilidade, nada de discípulo escondido. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Temos que brilhar de maneira visível, de maneira impactante. Saia do nosso caminho toda timidez, toda retração. Temos que ser visíveis, a luz visível, que todos olhem para nós e vejam a luz. Precisamos iluminar, dissipar as trevas ao redor. Se um ambiente está escuro, não precisa lutar para expulsar a escuridão. Basta que a luz penetre e a escuridão se dissipa. Assim será a nossa presença, um reflexo, refletindo a luz de Cristo para os outros. Não temos luz própria. É como a lua, ela não tem luz própria, reflete a luz do sol. Nós refletimos a luz de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Tudo isso é a nossa nova identidade. Mas eu vou dar uma pequena pausa e volto só para nos concentrarmos na nossa imagem em Cristo. Vai ser menorzinho, tá? Mas só para você tomar um fôlego e começar a levantar a voz e volta atrás e põe lá tudo assim. Olha aqui a minha identidade. Este é o meu retrato, este é o meu retrato. Como é que você se viu no passado? Como as pessoas o viram no passado? Cancele e estabeleça ali qual é a sua nova visão, sua nova identidade real em Cristo. Senhor Jesus, que maravilha quando olhamos para a tua palavra e aqui destacamos apenas algumas das marcas do que somos em ti, por causa de ti, por causa da obra da redenção. Tira o véu dos nossos olhos, dá-nos espírito de revelação para que entendamos quem somos em ti, que nós venhamos absorver cada uma destas características aqui vistas e as que não foram aqui vistas, mas que à medida que lemos as tuas santas escrituras, especialmente o Novo Testamento, as epístolas, e onde encontramos o teu nome em Cristo, através dele, por meio dele, comecemos a colocar diante de nós como uma visão clara
daquilo que tu nos tornas em ti, daquilo que tu queres que sejamos em ti, e sintetizando tudo, só podemos dizer: ser como tu, Jesus. Por isso clamamos, Espírito Santo, forma Cristo em nós. Que a vida de Cristo verdadeiramente se manifeste através de nós. Que verdadeiramente sejamos a reprodução de Jesus em seu caráter e em sua missão. Oh, Espírito Santo, damos-te liberdade para ir operando em nós esta transformação, transfigurando-nos na imagem do Senhor Jesus. Rejeitamos em nossa vida tudo que não é Cristo e abrimos-nos à tua obra, doce Espírito, para que a cada dia tu nos leves a um degrau, mais outro, mais outro, mais outro, crescendo cada dia, de um degrau de glória ao outro, na verdadeira imagem do Senhor Jesus. E a ti, Yahvé, o Deus triuno, seja o louvor, a honra, a glória e a adoração para todos sempre. Amém, amém e amém.